O despertador pode te despertar, mas ele não pode te tirar da cama. A escolha de levantar ainda é sua. Como uma palavra dessa, ou talvez uma instrução dessa, pode acender a luz, despertar algo, mas a escolha ainda é sua. Uma das coisas que são fator determinante para a minha conduta de vida é um texto bíblico que tem em Deuteronômio no capítulo 30. A verdade é que tem alguns pontos na Bíblia que são balizadores para mim, que construíram a minha trajetória, que são colunas de verdade. E uma delas é quando Moisés, com o seu povo, está à beira do Rio Jordão para adentrar Canaã. Como Moisés recebe uma palavra do Senhor que ele não ia poder entrar, ele chama o povo para a última conversa. Ele diz: vocês vão entrar agora em Canaã. E Moisés recapitula toda a Torá, toda a lei, e coloca diante deles o caminho da bênção e da maldição, o caminho da morte e da vida. E no capítulo 30 de Deuteronômio, no versículo 15, diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. No versículo 19, que para mim é fantástico isso aqui, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Eu vou repetir esse texto, porque ele é muito forte. Deus vem ao seu povo, Moisés vem ao seu povo e diz: os céus e a terra eu tomo hoje como testemunha contra ti. Essa palavra contra não é necessariamente ao contrário, mas de frente, como está do outro lado mesmo, de frente, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus dá uma dica, obviamente: escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência, tu e a tua descendência, tu e a tua linhagem. É muito interessante, porque desde Gênesis, Deus mostra dois caminhos diante do homem, diante da mulher. A árvore do bem, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida, elas mostram desde o princípio de tudo que Deus permite duas realidades, dois caminhos. E um caminho é de vida e outro caminho de morte, um caminho de bênção e outro caminho de maldição. Mas o ponto alto a ser refletido aqui é que Deus diz assim: ó, o céu e a terra eu tomo hoje como testemunha contra ti. É como Deus estivesse estabelecendo e dizendo para mim, Juscelio, para você, John, para o Rômulo, dizendo: olha, John, hoje eu coloco diante de ti o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição. E não só bastasse isso, eu coloco ao sol, os céus estão olhando para você e a terra estão olhando para você. Eu já conversei com o céu a teu respeito, John. Eu já falei com a terra a teu respeito. E quando a Bíblia fala sobre o céu, fala sobre unção, sobre revelação, sobre discernimento, dons e coisas desse tipo. E quando a Bíblia fala sobre a terra, fala sobre recursos, oportunidades, pessoas. E Deus está dizendo: John, hoje eu ponho a vida e a morte diante de ti, a bênção e a maldição. E os céus, eu conversei com os céus a teu respeito. E eu já falei com a terra a teu respeito. Portanto, tem muitas coisas hoje, daqui em diante, que já não depende de mim, nem de você me pedir. Porque eu já falei com o céu a teu respeito e com a terra a teu respeito. Depende muito do que você vai escolher. Se você fizer a escolha de vida e de bem, os céus vão liberar os recursos porque eu falei a seu respeito para eles. E a terra vai liberar recursos porque eu falei sobre a terra, para a terra sobre você. Mas quando você escolher caminho de morte e caminho do mal, os céus vão reter recursos e a terra vão reter recursos, de maneira que daqui em diante tem muita coisa que já não depende da sua oração, mas das suas escolhas. Porque a sua escolha hoje definirá os seus dias de amanhã. Como hoje você colhe muitas coisas que você escolheu no passado. É óbvio que você não escolhe ser atropelado, você não escolhe ser traído, você não escolhe ficar doente, mas ainda assim você escolherá como responderá a isso. De acordo com o céu e de acordo com a que Deus instruiu. Está escrito uma coisa fantástica em Marcos. Marcos, Jesus diz o seguinte: não foste vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi a vós, para que vades e produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Então, Cristo, ele já, a respeito de você, Cristo já fez a escolha dele. Ele escolheu você. Agora, o seu dia da manhã dependerá muito do que você vai fazer com a escolha que ele fez por você, de ter você.
De maneira que tem muitas coisas em nossa vida que já não dependem da nossa oração, mas da nossa resposta àquilo que já está posto. Porque é um caminho de bênção e maldição. Até eu acho, se eu fosse o advogado contrário de Deus, eu ia dizer, Deus, o Senhor colocou o caminho da vida e da morte, da bênção e da maldição, mas no final o Senhor foi meio parcial, porque o Senhor deu uma dica, escolhe o caminho da vida. Porque, como diz o meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, o despertador pode te despertar, mas ele não pode te tirar da cama. A escolha de levantar ainda é sua. Como uma palavra dessa, ou talvez uma instrução dessa, pode acender a luz, despertar algo, mas a escolha ainda é sua. Então, Cristo já escolheu a mim e já escolheu a você. Tem muitas coisas que já não dependem da nossa oração, mas de que escolha faremos diante da escolha que Ele nos fez de tê-lo com Ele. Portanto, aqui vai a mesma dica, é só relembrar as palavras do Senhor. Escolha o caminho da vida, escolha o caminho da bênção. Permita que os céus e a terra trabalhem a seu favor. E em algum momento, quando o céu reter, quando a terra reter, se você está escolhendo o caminho da vida, se você está escolhendo o caminho do bem, saiba que está retendo porque está acumulando depósito para te liberar lá na frente, quando você estiver mais pronto para administrar. Por quê? Tem coisas que Deus faz para mim. Deus me deu muitas coisas. Tem coisas que Deus faz por mim. Deus abençoa, vi Deus abençoando minhas filhas muitas vezes por minha causa. Mas tem coisas que Deus faz em mim. E normalmente, quando que Deus faz em mim? Normalmente Ele faz em mim quando Ele não faz para mim, Ele não faz por mim. Portanto, se hoje você está escolhendo o caminho da vida e o caminho de bem, e alguns retornos não estão acontecendo, fica tranquilo. Deus está trabalhando você para poder administrar esse bem maior que Ele está acumulando para te dar ali na frente. Não saia da escolha da vida e do bem. Seja abençoado pela terra, pelo céu, porque Deus já conversou com eles a teu respeito. Deus abençoe.